Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já habita em você, e como eu sempre venho falando, no dia em que você entregou a sua vida a Jesus, e você abriu o seu coração para que Jesus entrasse, e você o recebeu, e confessou a Ele como seu único e suficiente Salvador, você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Mas, além do Espírito Santo de Deus, você tem a graça do Senhor Jesus. Por isso, sempre eu gosto de dizer que essa graça que já habita em você, ela possa estar fortalecendo você em todos os momentos, dando para você sabedoria, orientação, segurança e paz a cada dia da sua vida, para que você possa ter forças, caminhar e também
sustentar outras pessoas. Há um salmo de número 116, e eu lerei do versículo 1 até o versículo 8, Salmo 116, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: Eu amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque Ele inclinou para mim seu ouvido. E, portanto, enquanto eu viver, eu invocarei. Os laços de morte me envolveram, e surpreendido pelas tribulações do inferno, eu encontrei-me em profunda angústia e tristeza. Aí tem aqui uma condição, uma atitude diante do momento em que o salmista passou. O que foi que ele fez? Versículo 4. Invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, liberta-me. O Senhor é benevolente e justo. Nosso Deus é misericordioso. O Senhor cuida das pessoas simples. Quando já não tinha mais forças, Ele me salvou. Volta minha alma ao teu repouso, porquanto o Senhor tem sido generoso para comigo. Visto que me livrastes da morte, das lágrimas, os meus olhos, os meus pés da queda. Eu andarei sempre na presença do Senhor enquanto aqui viver. Este salmo é um salmo de segurança, é um salmo de confiança. E tem muito a ver com os dias que nós estamos passando. Dia em que nós estamos sentindo angústias, dias de preocupações, dias de dúvidas, dias de incertezas. Mas o que diz o salmista no seu salmo? Primeiro, ele fala da sua situação emocional, de como ele se encontrava, ele mostra a forma como ele se encontrava, mas ele tenta mostrar um Deus que se encontra com ele, e que ele pode se encontrar com esse Deus através das orações. Então, ele fala que ele invoca, no versículo 4, ele fala, então, invoquei o nome do Senhor, ou seja, invocar é gritar, Senhor, socorre-me. O salmista diz que teve essa atitude. E tão logo invocou o nome do Senhor, o Senhor que já observava e estava com ele, o Senhor trouxe para ele todo o sustento, toda a orientação e toda a paz que ele necessitava. Que nessa noite, hoje, nesse domingo, que Deus possa estar trazendo para você o que você mais deseja, que eu sei que é paz, que é esperança, é alegria, é soluções de situações que aos seus olhos são complicadas, mas invoque o nome do Senhor. Você ouvirá os louvores, logo mais teremos também, após os louvores, a ministração da palavra. E através dos louvores, através da ministração da palavra, você estará invocando o nome do Senhor. E agora também nós iremos invocar o nome do Senhor orando, pedindo a Deus orientação para este momento, e que você também possa vir a ser tocado pela palavra de Deus e pelos louvores. Senhor, diante de Ti nós estamos neste momento, Senhor. Aos nossos olhos carnais, nós não podemos vê-los, Senhor, mas pela fé, Senhor, nós sentimos a Tua presença. O Teu Santo Espírito habita em nós, a Tua graça está em cada um dos que Te buscam, Senhor, e Te servem, Senhor. Que a Tua graça, Deus, a cada dia nos fortaleça, nos dê sabedoria. Senhor, nossa nação encontra-se em um momento de grande dificuldade, não só em virtude da pandemia, mas também de um cenário político, Senhor, que nos traz muitas preocupações. O que nós fazemos neste momento, Pai, é colocar diante de Ti, ó Deus, tanto as aflições que traz a pandemia, quanto as aflições que trazem os conflitos na área da política, Senhor. Que Tu possas, ó Deus, aos médicos, aos enfermeiros, aos cientistas, a todos aqueles que trabalham na área da saúde, Senhor, guardá-los, protegê-los e livrá-los do contágio durante o atendimento que eles estão dando. Aos cientistas, Senhor, que eles, ó Deus, encontrem a vacina, ó Deus, apropriada para pôr fim a esse vírus. Aos governantes, ó Deus, todos os poderes, os 3 poderes desse país abaixo de Ti,
Que, ó Deus, eles se entendam, Senhor, para que também haja paz. Ó Deus, orienta, ó Deus, este momento, ó Deus, o ministério de louvor que está na tua direção, Senhor, bem como a palavra que irá ser ministrada. E a cada pessoa que está assistindo a essa live, ó Deus, que tu possas, ó Deus, e venha a falar a cada coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, sejam bem-vindos a mais uma live da Primeira Igreja Batista em Muritiba, Ministério Alfa. Graça e paz. A palavra do Senhor diz que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro, né, diante de momentos de tribulação. E o nosso Deus é grandioso, o nosso Deus é poderoso, e nós adoramos a Ele, ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E Ele está conosco diante de toda e qualquer tempestade, toda e qualquer situação. Nosso Deus é vitorioso e está do nosso lado.
teu nome imutável é. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não tem sido fácil seguir, mas precisamos continuar firmes, confiando em nosso Deus. É Jesus quem te ama e te quer bem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho deste mar, e você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus, e você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho neste mar, você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus, e você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você
você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho neste mar. Deus abre o caminho neste mar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Percebi a tua dor, te vi chorar. Esperava ouvir tua voz, eu queria te ajudar, mas você nem percebeu minha presença e sofreu e pensou ser este o fim, por não ver quem pudesse lhe ajudar. Mas qual pai não ouviria o seu filho chorar? Clame, chame por meu nome, clame. Eu saro tua ferida, eu tenho a saída e a cura pro teu mal. Eu quero te carregar no colo, filho, e te tomar nos braços, pois ninguém te ama.
tua ferida eu tenho a saída e a cura pro teu mal. Eu quero te carregar no colo, filho, e te tomar nos braços, pois ninguém te ama como eu. Essa noite que passou, eu velava por você, percebi a tua dor, te vi chorar. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém nos ama como Ele. Ele nos toma em seus braços. E mesmo diante dessa situação difícil, nós devemos atravessar essa situação com fé, ouvindo a forte voz do Senhor nos nossos corações.
Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, teremos a pregação. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, igreja. Para mim é motivo de muita alegria da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo em estar aqui na igreja mais uma vez para falar um pouco do amor de Jesus. E desde já eu agradeço essa minha rica oportunidade, agradeço ao ministro desta igreja que me concedeu a oportunidade de falar do amor de Cristo. Portanto, abramos as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Do versículo versículo 1 ao versículo 14. É um texto bastante conhecido de toda a igreja, sermão profético. E ele diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e
surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todos as gentes, e então virá o fim. Louvado seja o nome de Jesus. Que essa porção lida possa fazer morada em nossos corações. Meus irmãos, é com grande amor que estamos aqui para falar um pouco desse texto. Esse texto é um texto conhecido de todos nós, né, que examinamos as Escrituras Sagradas, e bastante detalhado, bastante explícito. Não tem muito arrodeio, não. Ele é bastante claro no que vem dizer, né? Então, eu oro agora nesse momento para que o Espírito Santo de Deus me dê direção e assim eu possa desenvolvê-lo. Poderoso Deus, Pai amado e querido, é no nome santo de Jesus, meu Pai, que te exaltamos. Deus, nós te exaltamos na beleza da tua santidade, meu Pai. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu sei, Senhor, que tu estás aqui neste lugar, meu Pai, neste momento. Deus, faz morada em nossos corações. Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades, meu Deus. Perdoa-nos, Senhor. Dai-nos a tua direção, meu Pai. Abençoa-nos, Deus, com teu Espírito Santo de amor. Direciona as nossas vidas. E tudo a ser lido, Senhor, tudo a ser desenvolvido, seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa o ministro desta igreja, bem como toda a membresia. Toma cada um de nós em tuas mãos. Abre a nossa mente, nos dá a tua sabedoria, Senhor. Abre o nosso intelecto, em nome de Jesus. Meus irmãos, o sermão do Monte das Oliveiras, essa profecia de Jesus foi dada em resposta a uma pergunta de um dos discípulos, né? Nós já vimos bastante claro, onde o discípulo pergunta a Jesus: quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O discípulo questionou a Jesus a respeito dos sinais, não é isso? Nós vimos no texto. E Jesus declarou esses sinais extraordinários com poder e grande glória. E Jesus fez uma demonstração aos santos para que estejam preparados espiritualmente para este momento inesperado da vinda de Cristo. Mas muitos pormenores desse texto não está propriamente revelado nesse texto de Mateus 24, bem como ninguém conseguiu elucidar todas as profecias a respeito do fim dos tempos. Até então, ninguém ainda conseguiu fazer essa elucidação acerca dos fins dos tempos. E Jesus cita os sinais que irá acontecer perto do fim e da sua volta. E Jesus diz assim: surgirão os falsos e liberais profetas que enganarão a muitos. Não é? Jesus adverte para que estejamos firmes e atentos, porque muitos falsos profetas, bem como professores, né, e mestres,
que irão tentar confundir a mente humana. E assim, dessa forma, distorcendo a palavra de Deus, tentando colocar doutrinas de homens em nossas mentes. Tudo isso para desfazer na palavra de Deus. Outro ponto também que Jesus adverte: surgirão também muitas pestes, doenças incuráveis, muitas guerras e muita fome. E não está tão distante, pois quando falamos das pestes e das doenças, nós podemos também nos referir ao momento do caos que estamos vivendo, né? Em relação à pandemia que vem assolando não só o mundo, né? Não só a nossa cidade, bem como o mundo, quase que de uma forma geral. Esses também já são alguns sinais que já podemos observar. Outro ponto também que Jesus adverte é quanto à perseguição ao povo de Deus e às igrejas, não é? Nós sabemos que tem muitos países, muitos lugares por aí, que é proibido se pregar o Evangelho, é proibido a entrada de Bíblias, não é? E tudo isso faz parte dos sinais. Então, mesmo assim, com toda a perseguição que a Igreja de Cristo vem sofrendo, também não podemos deixar e esquecer o desrespeito à palavra de Deus, o crime que também aumentará, o amor às famílias diminuirá, o amor ao próximo que tem esfriado. Todas essas coisas faz parte de um conjunto para a formação do evento para a vinda de Cristo. Mas, mesmo assim, em meio a tantas situações adversas, ainda temos a oportunidade de perseverar, meus irmãos. Temos o amor de Deus que Ele deixou, o amor de Cristo, e mesmo assim, o Evangelho será pregado no mundo inteiro. Portanto, nós não devemos nos desesperar. Cabe a nós crer, ter fé e esperar em Cristo. E aos salvos e fiéis a Cristo, permanecerão firmes, permaneçamos firmes, sabendo que a volta do Senhor para buscar-nos se aproxima. Eu gosto muito de, sempre pregando ou evangelizando, eu gosto sempre de citar, eu lembro o seguinte, que por mais distante, por mais que demore a volta de Cristo, Cristo pode voltar hoje, amanhã, daqui a 1 ano, 2, 100, até 100 anos, mas está próxima. A volta do Senhor está próxima. E então, Cristo também disse assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. Portanto, irmãos, perseveremos firmes nas promessas, firmes na palavra de Deus, sempre em vigilância, para que não venhamos a nos desviar, não venhamos a deixar de ter o amor pela palavra e assim nos deixar iludir por várias outras seitas, bem como outras religiões que surgirão simplesmente para distorcer a palavra de Deus. No versículo 9 de Mateus 24,
também diz assim: sereis odiados, muitas tribulações virão sobre os crentes por sermos leais a Cristo e a sua palavra. Muita perseguição, muita discórdia, humilhações que ainda vamos passar por sermos fiéis, por pregar a palavra, por crer que a volta é próxima, por crer no amor de Cristo. O versículo 11 também diz assim, que surgirão muitos falsos mestres e falsos profetas, e farão falsas revelações e falsos ensinos, distorcendo a palavra de Deus, e muitos se desviarão dentro da igreja. Meus irmãos, nós temos que estar preparados e abertos, porque muitos falsos mestres, até mestres teólogos, de alguma forma iludidos, irão tentar distorcer a palavra até nos ensinamentos. Veja bem, os próprios teólogos, e mestres poderão tentar desfazer e distorcer a palavra de Deus e assim pregar e ensinar de uma forma contrária ao que as Escrituras realmente nos ensinam. Bem como surgirão também muitas religiões, como a feitiçaria, astrologia, espiritismo, ocultismo. Portanto, cresçamos em examinar as Escrituras Sagradas para que não sejamos enganados. E para que consigamos viver momentos firmes, temos que buscar mais e mais de Deus, meus irmãos, e das Escrituras Sagradas, examinando sempre, porque a própria palavra diz que o homem peca por falta de conhecimento, não é? Mas se nós nos mantivermos firmes, crendo, não deixando que a nossa fé se desvie ou se esfrie, nós alcançaremos a promessa de Deus. No Mateus 24:12 também diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, a desobediência a Deus, a imoralidade, a rebeldia, bem como a fornicação, o adultério, a prostituição, o homossexualismo, o abandono dos princípios morais, multiplicar-se-ão também. Será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, muitos desacreditaram, Noé, quando começou a fazer a arca, muitos desacreditaram. Achavam até que Noé estava louco, estava maluco. Mas Noé, que era fiel a Deus, perseverou, construiu a arca, separou sua família, bem como casais de animais, e aconteceu o dilúvio. E nós, como igreja, prossigamos com fé, com amor, com esperança e examínio das Escrituras Sagradas, para que sejamos firmes, fortes naquele grande dia. E com isso, o verdadeiro amor diminuirá mais e mais entre os homens. O versículo 13 também diz assim: que aquele que perseverar até o fim será salvo. Sejamos fortes, fortes na oração, na fé, evangelizando sempre e sendo leais a Cristo.
O Evangelho do Reino, no versículo 14, diz que somente depois que o Evangelho for pregado, no poder e na justiça do Espírito Santo em todo o mundo, e a esperança da Igreja de Cristo daquela época era falada aos discípulos como que ele estava predizendo. Jesus falava já aos discípulos, né, como se estivesse predizendo da sua volta, mas que esta volta acontecesse naquela própria geração. Mas nós, como a igreja desse mesmo Cristo, aguardamos a volta do Senhor Jesus na geração em que estamos, né? Todos nós temos essa fé e essa esperança que Jesus volte na nossa geração. Então, e dessa forma nós buscamos em aplicar para a nossa vida cotidiana o texto lido, buscando perseverança nas orações, no amor à palavra de Deus, no amor ao próximo, na fé, no amor, até o fim dos tempos, né? Nós buscamos aplicar em nossas vidas assim, com perseverança e crendo que o fim vem, porém, teremos que passar por muitas situações adversas, né? Então, isto posto, Deus nos chama ao arrependimento dos nossos pecados, e isto implica em, primeiro, conhecer o amor de Cristo, e somos impelidos pelo Espírito Santo a compartilhar desta graça recebida. Temos aí a mídia televisiva, o rádio, panfletos que são distribuídos no evangelismo, a internet, as redes sociais, a tecnologia que tem avançado assustadoramente em todo o mundo, e em especial estamos vivendo esse momento de pandemia, né? E a mídia televisiva, bem como a internet e a tecnologia, tem avançado nas questões das divulgações, né? Na divulgação do momento, da doença, entre outras situações. Pelo momento que estamos passando, nós ficamos informados, né? Porque a mídia tem crescido mais e mais, são usados diversos recursos, e assim a gente tem a oportunidade de ficar informado. Mesmo assim, mas a nossa maior responsabilidade de mantermos em mente, em todo o tempo, é permanecermos firmes em meio a todo esse conjunto de eventos que irá acontecer para a volta de Cristo. E examinando, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, pois, se assim não fizermos, de certo que existe algo de errado com a nossa fé. E assim, Deus abençoe a todos e que possamos aproveitar dos momentos que Jesus tem nos concedido com amor, fé e esperança, crendo que Jesus em breve voltará. Amém e glórias a Deus.
Quero agradecer a você por ter cedido a sua atenção para o live dessa noite. Mas eu tenho avisos a dar ainda. E depois, com a oração final, a bênção de Arão. Mas antes de falar algo aqui, eu não posso deixar de trazer uma pessoa aqui para te apresentar. Você está assistindo aí a live, ou live, como se fala, e muitas vezes você não sabe quem é que está por trás de tudo isso. É claro que Deus, acima de tudo, está cuidando, mas Deus usa pessoas, assim como usou a nossa irmã Rita para trazer a ministração da palavra, para que você pudesse ser edificado, o Ministério Alfa, para que pudesse estar também ministrando louvor. Existe um rapaz chamado Eide, que eu quero apresentar a você que não conhece. Dá uma chegada aqui, Eide. Pode deixar nessa câmera da frente mesmo, que agora nós temos duas câmeras aqui, pode deixar na câmera frontal. Porque outro dia perguntaram, onde é que está o Eide? E as pessoas às vezes não sabem que o Eide, alguém segura aqui, que o Eide é o arquiteto de vídeo aqui da igreja, né? Então, ele vai ficar de máscara, porque eu estou sem máscara, aqui é o Eide, para você que não conhece. O Eide, graças a Deus, você hoje já viu aí inovações no live de hoje, com transições de imagem e tudo. Deus tem usado o Eide grandemente aqui nesse ministério da igreja. É interessante como nesse momento nós descobrimos talentos nesse momento. E o Eide, ele tem essa habilidade de trabalhar com edição de vídeos e com esse tipo de trabalho que você está vendo. Você que é pastor, está assistindo nesse momento, e aqui da região, por perto, de repente você quer montar em sua igreja o live, e você não sabe para onde partir, entre em contato com o Eide, pode falar com o Eide. O Eide, ele já se tornou um expert nessa área, eu posso falar para você, sim, o Eide pode te dar noção, e de repente você aí, pastor, ou tem o seu ministério, quer fazer a transmissão dos seus cultos e não sabe como, o Eide, depois, o contato que tem da igreja, fala com o Eide, e você pode fazer isso também. E eu agradeço a Deus, Eide, por sua vida.
ele também faz parte do Ministério Vida Sagrada, Ministério de Louvor da nossa igreja. Próximo domingo é vocês que estarão cantando. Então, se você vê essa imagem chegar até você, e esse procedimento é porque Deus está usando esse jovem aqui. Que Deus te abençoe, Ed. Fica firme, colega. Não se pode apertar a mão mais, né? Queridos, há um texto que apenas eu quero lê-lo, porque eu quero dar um aviso. Está no Evangelho de João, capítulo de número 6. João, capítulo de número 6, a partir do versículo 5 até o versículo de número 11. E diz assim, olha só, certo? João, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 11. Diz assim, Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe, onde compraremos pães para dar-lhes de comer? Mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que iria fazer. Filipe lhe respondeu, 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse a Jesus, há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse, fazei com que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentou-se os homens em números de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, o repartiu, e entre os discípulos, e para os que estavam assentados, E da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. Até aí. Aqui fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Hoje, trazendo para os dias de hoje, esse momento marcante na história da vida da humanidade, há mais de 2.000 anos atrás, Jesus olhou e viu uma grande multidão. Aqui pelo texto fala cerca de 5.000 pessoas. Imagina 5.000 pessoas. É muita gente. E aquelas 5.000 pessoas, em torno de 5.000 pessoas, estavam ali para ouvirem Jesus. Tanto para ouvirem, para serem curadas. Mas chega o momento que vai chegando a noite, a fome bateu, a fome chegou àquelas pessoas. A necessidade física, a necessidade orgânica. Nós somos corpo, alma e espírito. Não temos apenas necessidade só de comida, claro, o relacionamento com Deus, o nosso psique, mas essas pessoas aqui, além de buscarem por curas, além de buscarem ouvirem a Jesus, elas estavam com fome. Mas Jesus sempre se importou com as pessoas, e ele viu aquela multidão, e diz o texto que ele teve grande compaixão. Quando se fala compaixão, significa que ele entrou no sofrimento daquelas pessoas e analisou e sabia o que cada uma daquelas 5.000 pessoas, cerca daquelas 5.000 pessoas passavam. Se tinham enfermidade, o que era que elas tinham, ele sabia de tudo. E Jesus mostra para os seus discípulos o que faremos. Não podemos despedi-los assim, não podemos permitir que eles voltem para as suas casas com fome. E você viu o texto, um dos discípulos ainda fala que o dinheiro que tinha não seria suficiente para comprar pão, mas de repente eles falam de um rapaz, no versículo 9, que tinha 5 pães e 2 peixes pequenos. E com esses 5 pães e esses 2 peixes pequenos que foram e chegaram até a mão de Jesus, Jesus alimentou cerca de 5.000 pessoas. O que eu quero dizer com isso, para finalizar e orarmos? Hoje a igreja tem essa missão também. Nós não só pregamos a palavra, não só falamos do amor de Jesus, mas nós também precisamos cuidar de pessoas. Entendemos que neste momento de pandemia, pessoas estão passando necessidades em suas casas, mesmo que venham a receber o recurso que o governo federal vem promovendo, elas estão passando necessidades. E a primeira igreja batista em Muritiba não tem ficado inerte a essa situação. Assim como Jesus teve essa visão
e contemplou essa grande quantidade de pessoas e viu a sua necessidade de alimento, a primeira igreja batista na cidade de Muritiba, ela tem se importado com as pessoas. Temos uma equipe, o Ministério Atalaia, que faz parte do grupo multiplicador da igreja. E o Ministério Atalaia, ele tem trabalhado na distribuição de cestas básicas para as pessoas que estão necessitando. E assim, o Ministério Atalaia, que faz parte da primeira igreja batista em Muritiba, com amor, com carinho, eles têm tanto recolhido alimentos, fazendo cestas e levando até as pessoas que assim necessitam. Então, a primeira igreja batista em Muritiba, com a visão que Jesus tem, que é a visão de levar pão para aquele que tem fome e levar a palavra de Deus ainda para aquele que não conhece, nós estamos fazendo isso. Mas, se você também puder fazer a sua parte e desejar, junto com a primeira igreja batista em Muritiba, ainda mais promover para que outras pessoas também tenham em suas casas os alimentos que elas necessitam, você pode trazer aqui a primeira igreja batista em Muritiba. Vai aparecer o telefone aí da igreja, vai também aparecer o telefone do pastor, você vai ver. E você pode trazer 1 quilo de qualquer alimento, até produto de higiene pessoal. As cestas que nós preparamos, elas vão com alimentos e com produto de higiene pessoal. Pois não é só o alimento, é necessário também, principalmente nos dias de hoje, a higiene pessoal. E eu agradeço a Deus pelo Ministério Atalaia, juntamente com a primeira igreja, que é da primeira igreja batista em Muritiba, que tem feito isso. Mas se você diz, pastor, eu não sou membro da primeira igreja batista em Muritiba, mas você é um ser humano, você tem de sobra em sua casa, e você pode muito bem trazer 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, ou um outro produto qualquer. Se assim você desejar fazer e contribuir junto com o Ministério Atalaia, para que outras pessoas recebam mais alimentos nesse momento difícil, você também pode fazer a sua parte, assim como Jesus nos ensinou a fazer, levar alimento para aquelas pessoas que estão necessitadas. Mas não ficamos só também nessa de oferecer alimentos. Eu tenho também trabalhado com aconselhamento. Estamos vivendo dias de pessoas que estão em depressão, que estão tristes. Também vai aparecer aí o meu WhatsApp. Se você procura por um aconselhamento pastoral, ou até mesmo na área da psicanálise, e você passa por um conflito, por medo, esse momento está trazendo para você ansiedade, você vê o meu WhatsApp aí, o número da igreja, você entra em contato e fala, pastor, podemos conversar? Eu preciso desabafar. E vamos respeitar a vigilância sanitária, claro, e eu a receberei, ou receberei aqui, e nós iremos conversar, você irá compartilhar o que está sentindo. Então, a primeira igreja batista, além de pregar a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus, estamos fazendo dentro da nossa possibilidade, o possível, para levar às casas das pessoas necessitadas alimentos. Mas a alma, agora entra a alma da pessoa, quando fica preocupada e angustiada, é necessário que ela tenha uma pessoa para que possa ouvi-la e para que possa aconselhá-la. Se você assim também sente o desejo e precisa de alguém para conversar, se você sente que está em depressão e vivendo um momento de angústia, pode entrar em contato, a gente marca um horário, o pastor não cobra nada, isso é feito por amor, isso é feito de coração, porque nós fazemos o que Jesus nos ensinou, oferecer amor, oferecer a palavra, oferecer a orientação necessária. E que o Senhor Deus te abençoe. Quero agradecer ao Ministério Alfa, a nossa irmã Rita, que trouxe a palavra, mais uma vez a Eide, e a você, que cedeu a sua atenção para nos ouvir nesta noite. E tem uma oração na palavra de Deus que eu amo muito. Amo. É a oração de Arão. É uma bênção. Quando as crianças nasciam, o povo judeu, eles seguravam os seus filhos e, olhando para os seus filhos, eles falavam as seguintes palavras que eu vou proferir agora. E essas palavras eu posso proferir para você hoje, domingo. Olha só, para finalizarmos. O Senhor te abençoe
e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Você sabe o que é resplandecer o rosto dele sobre você? É ele mostrar para você que ele pode responder às suas orações, que ele está vendo as suas aflições. O rosto dele resplandecendo sobre você é você sentindo refrigério. Aí vem mais adiante, olha só, que o Senhor faça você sentir o amor que ele tem por você. Talvez você se sinta só e sem amor, sozinho, mas que nessa noite Jesus possa fazer você sentir a face de amor que ele tem para com você. E quando você descobrir o amor que Jesus tem por você, você sentirá a paz. Amém? Fica firme. Até o próximo domingo, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa semana para você. Deus te abençoe.